CBN e a tecnologia, com Gilberto Sodré. A dica de hoje é a tecnologia no pulso, não é isso, Gilberto? Bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, Fernanda. Vamos falar hoje um pouco sobre aqueles dispositivos vestíveis, né, que estão em moda agora, né, caíram no gosto dos usuários de tecnologia, que são aqueles relógios inteligentes, as pulseiras inteligentes, os óculos inteligentes que tem a parte lá de câmera também, os sensores de frequência cardíaca, de oxigenação, até pressão que tem em dispositivos vestíveis também, e até aqueles dispositivos médicos que fazem a liberação de insulina, né, ou a medição de glicose também. Tudo são dispositivos portáteis, vestíveis, que ficam no nosso corpo e que têm um suporte, né, bem pequeno e curto para a gente poder levar com a gente no dia a dia. Acontece que esses dispositivos, os mais populares desses dispositivos, são exatamente o relógio inteligente, chamado de smartwatch, ou as pulseiras inteligentes, que são esses são relógios também, mas são muito fininhos, né? São bem fininhos, bem discretos, vamos chamar assim. E aí muitas pessoas me perguntam o que é melhor, né? Um relógio inteligente, convencional, ou então essas pulseiras inteligentes. E aí, como eu escolher, né, fazer uma compra, né, que seria melhor para mim na minha situação? Então, a resposta começa, né, perguntando qual é o tipo de aparelho de celular que você tem, se é Android ou iOS. Por quê? Porque esses dispositivos eles se conectam ao celular para obter informações ou transferir informações. Então, a gente precisa, né, de ter uma compatibilidade com o aparelho de celular. Então, se você tem um aparelho iPhone, né, provavelmente o que vai ser melhor atender você é um Apple Watch, por exemplo, que tem uma conexão direta com o iPhone, troca de aplicativos, né, troca informações e alertas diretamente com o iPhone para isso. Já se você tem um Android, você tem uma gama um pouco maior de opções, não só de smartwatch do seu fabricante do seu smartphone, como tem uma série de outros fabricantes que fabricam smartwatches ou relógios inteligentes e até pulseiras inteligentes para conexão com o Android. Então, a primeira escolha que você tem que fazer, a primeira decisão que você tem que ter, ou informação é para qual aparelho você está querendo conectar o seu relógio inteligente ou pulseira inteligente. Outra questão que você deve observar é quanto você quer gastar, né? Porque no caso do Apple Watch não, porque são valores um pouco maiores e tem poucas opções, vamos chamar assim. Agora, no caso do Android, você tem muitas opções diferentes que você pode ter, desde fabricantes que são do seu aparelho, do celular, até a fabricantes genéricos. Então, você pode encontrar, muitas vezes, um relógio inteligente em torno de 50, 100, até R$150, até, obviamente, 1.700, 2.000, R$2.500 também. Então, ou seja, também quanto você quer gastar, é uma opção que você deve avaliar nessa questão do escolha, né, entre um relógio inteligente e uma pulseira inteligente. Outra questão importante também é se você quer simplesmente receber as mensagens que aparecem no celular, no seu relógio, para que você consiga ler, né, alertas, mensagens, ou se você também quer digitar. Isso é uma decisão importante porque se você quer apenas ler, uma pulseira inteligente é o suficiente, apesar de ser uma tela bem pequenininha, as mensagens aparecem todas ali na tela para que você consiga ver uma alerta de um aplicativo, alerta de um software de mensagem instantânea que apareceu no celular, vai aparecer também no seu relógio inteligente ou na sua pulseira inteligente. Mas se você quer digitar também, ou seja, ter a opção de digitar a mensagem através de um pequeno teclado no relógio inteligente, também é possível, mas aí é importante que você tenha uma tela bem maior, porque aí você tem que ter espaço, né, para interagir com o teclado, né, na tela do relógio inteligente para isso. E por último, se você gosta de esportes e você tem interesse, por exemplo, em fazer um monitoramento de frequência cardíaca, distância, localização, mapas, talvez aí para você seja mais interessante ter um relógio inteligente, já que a tela é maior, e você tem uma série de outros recursos que você pode interagir com o aparelho usando ou fazendo sua atividade física, né? Seu exercício, o seu esporte. Já a pulseira inteligente tem uma tela bem pequenininha, o que já dificulta um pouco essa interação. Então, são algumas informações aí que a gente tem para quem está pensando em comprar um relógio inteligente ou uma pulseira inteligente, de como é que vai fazer a definição aí, a decisão de qual comprar e qual modelo e qual marca comprar também. Gilberto, e dessas opções aí, além do Android e do iOS,
Quando você entra num site desses, aí, principalmente de importação, tem inúmeras opções que vão desde assim, 10, 15 reais até o Apple Watch lá de 3, 4 mil reais, né? Exatamente. Como é que a gente começa ali do mínimo, né? O critério de escolha? Então, eu começaria, Fernando, assim, você tem razão, na verdade, esses aparelhos normalmente bem baratos do comércio são todos praticamente compatíveis com o Android, né? Ou seja, com o Android em si. Eu começaria olhando exatamente a marca, né? Ou seja, o review dos usuários que já compraram aquele produto, se estão satisfeitos ou não, e também aí eu daria uma olhada, por exemplo, no Reclame Aqui, outros locais que se tem alguma reclamação em relação àquilo, e olharia também o fabricante, né? Se é um fabricante conhecido, e tem fabricantes conhecidos, tipo Xiaomi. Xiaomi tem uma quantidade imensa de smartwatches, né, de relógios inteligentes, e com preços bem baratos. Então, ou seja, é uma marca conhecida, um produto de qualidade que é interessante também que você pode escolher. Uhum. Agora, aqueles aplicativos que estão, né, na pulseira inteligente, no relógio, no smartwatch, eles funcionam de fato, né? Eu tenho tanto receio, aquele que mede batimento cardíaco. Eu sei que passos eu acho que dá para contar, né? Então, passos dá para contar, eles são bem precisos, viu, Fernando? Assim, em geral, assim, eu já testei alguns relógios, obviamente que não é uma precisão completa, né? Ou seja, obviamente que você tem que olhar o preço, né? Seja, aparelhos muito baratos acabam tendo uma imprecisão maior, mas aparelhos de um valor, né, um pouco maior são muito precisos nessa questão, tanto de frequência, algumas dão oxigenação no sangue e outros medem até a pressão, né, sanguínea também. E são bem precisos. Inclusive, no caso especificamente das marcas da Samsung e da Apple, né, do Samsung Gear e da Apple Watch, inclusive foram homologados pela Anvisa, né? Ou seja, na questão de pressão e frequência cardíaca. Então, são aparelhos que têm uma precisão razoável. Muito legal. Então, eu acho que uma das dicas aí do que é muito barato, né? Dá uma olhada aí, faz uma pequena busca aí nas reclamações deles. Exatamente. Não esperar muito, não você comparar um smartwatch de R$ 150 e um smartwatch de R$ 2.000, obviamente que vão ter diferenças de visibilidade, leitura no sol, você leu a tela no sol forte, tem diferença entre os dois, né? Precisão nas medidas, como você comentou. Uhum. Então, ou seja, mas é um aparelho que é usável, você consegue receber os alertas do celular no seu smartwatch, você consegue atender uma ligação, então, ou seja, mas tem diferenças, obviamente. 11h05, quarta-feira, dia de tecnologia. Nossa conversa com o Gilberto Sodré. A gente está falando sobre a tecnologia que a gente veste, né? E hoje algumas dicas para o smartwatch, para a pulseira inteligente. Já retomo aqui com o Gilberto, mas a informação que chega também é de trânsito com Patrícia Valim, a situação que a gente noticiou logo na abertura do programa. Os semáforos estavam em pane nos cruzamentos da Leitão da Silva com a César Ilau. Exatamente, Fernanda. A Guarda Municipal informou que a empresa já tinha sido acionada, esteve no local junto com a Guarda para orientar o trânsito e o acerto foi feito. Os semáforos já estão funcionando normalmente num dos principais cruzamentos da capital, né? Leitão da Silva com o César Ilau. O trânsito também já está com boa circulação por lá. Fernanda, só um pedido também de atenção para o motorista que segue para Cariacica ou Vila Velha pela segunda ponte, porque houve um acidente logo depois da subida por Vitória. Então, o trânsito pode dar uma agarradinha ali. Não há grandes congestionamentos não, mas o pessoal que sobe deve ter um pouquinho de atenção. Subida da segunda ponte de Vitória para Cariacica ou Vila Velha. É isso. Vou voltando com o Gilberto. Ei, Gilberto. Vamos aqui, olha, para fechar a questão aqui das diferenças de preço, tem a ver também com durabilidade, não é isso? Exatamente, como eu tinha comentado, né, não dá para você exigir a mesma durabilidade de pulseira, né, da própria resistência do vidro da frente, né, do smartwatch de R$ 150 e um outro de R$ 2.000, R$ 2.500, né, para isso. Mas assim, como eu falei, são aparelhos bastante usáveis, esses mais baratos também. Eu já testei alguns desses bem baratinhos também e funciona perfeitamente bem, não teve nenhum problema. É isso. Agora vamos para os nossos destaques. A gente já começa a quarta com Viralizou. Viralizou. E a Apple vai recusar assistência para aparelho roubado? Exatamente, Fernanda. Foi um comunicado que a Apple enviou para os seus empresas de assistência técnica oficiais, né, da Apple, dizendo que ela vai recusar assistência técnica a iPhones que têm histórico de roubo ou que o usuário ativou lá o Find My iPhone, né, que é quando você perde um iPhone, você ativa essa função para localizar um iPhone perdido ou roubado.
e aí os técnicos estão instruídos a não fazer manutenção desses aparelhos que têm indicação de roubo, né, ou de perda. Então, é interessante aí para os nossos usuários, quem tiver aí algum tipo de informação ou vai levar o seu aparelho, né, teve o seu aparelho roubado, isso é uma questão ainda mais para desencorajar os ladrões, né, de aparelhos iPhone, né? Uma boa política, eu acredito, viu? Uma outra notícia que essa semana apareceu, que me chamou a atenção, foi que a Receita Federal pode passar a cobrar impostos de compras online da China, né? Ou seja, tem uma pressão grande de alguns lojistas brasileiros de fazer esse tipo de cobrança para diminuir essa concorrência, né? Ou seja, infelizmente, essa concorrência entre as compras internacionais e as locais, e a Receita Federal divulgou que pode baixar uma medida provisória que vai cobrar, né, impostos em relação a essas compras que estão por aí. E, por último, uma notícia interessante, né, que o Elon Musk, né, o CEO da SpaceX e do carros da Tesla também, comprou quase 10% do Twitter, né? Ou seja, uma compra, né? Ele já vem em algumas situações fazendo algumas críticas ao próprio Twitter, depois ele resolveu comprar uma parte do Twitter, quase 10%, e agora ele foi notícia de ontem, inclusive, tem um assento no Conselho de Administração do Twitter. Então, é de se esperar aí que tenhamos aí pela frente algumas mudanças, principalmente em relação à questão de abertura do Twitter ou a parte de acesso democrático ao Twitter em relação a isso. Foi uma coisa que ele sempre criticou, o Elon Musk, e pode ser que agora o Twitter faça algum tipo de movimento para essa linha de ser mais democrático ainda, né, que permitir participação e mensagens de uma forma mais aberta. Vamos ver como é que isso vai acontecer daqui para frente, né, com a participação do Elon Musk como uma parte, né, fazendo parte do Conselho de Administração. Ok. Tem uma perguntinha aqui para a gente fechar do Milton, né? Com tanta tecnologia, há alguma forma definitiva de impedir que um aparelho roubado seja novamente utilizado? Na verdade, a sugestão dele é que ele seja inutilizado. Então, o que você pode fazer é, quando você faz o cadastro de um BO, que você coloca lá o e-mail, né, do BO, do e-mail do aparelho no BO, e mais, você vai lá na operadora também e fala que o aparelho foi roubado, esse e-mail, né, ele entra num banco de dados e depois esse aparelho não pode ser habilitado mais em nenhuma outra linha, porque ele é dado como um aparelho roubado, né? Então, essa é uma forma de desencorajar o roubo, né? Porque o assaltante não vai conseguir, pelo menos, fazer a habilitação desse aparelho em uma outra linha. O que ele pode fazer, obviamente, que é desmontar e roubar e vender as peças, né? Mas a parte de habilitar esse aparelho numa nova linha, colocando um novo chip, ele não vai conseguir. É isso, Gilberto. Muito obrigada pela participação e até sexta. Obrigado, Fernanda, e obrigado aos ouvintes pelas participações. Uma excelente final de semana, né? Até sexta-feira para todos. E sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Muito obrigada.